Braz saindo de fininho para fechar a quinta contratação do Flamengo, Pedrão. Vamos comentar sobre isso. Tive lá no CT Lindrubu, tem mais informações. Vamos comentar aí sobre a coletiva de apresentação de Gonçalo Plata. Tem informação sobre voltas ao Flamengo e várias outras notícias. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tava lá na entrevista de apresentação do equatoriano Gonçalo Plata, se não me falha a memória, o quarto ou quinto equatoriano, a gente vai comentar aqui durante o vídeo, da história do Flamengo, né? E, cara, ele rasgou elogios, sobretudo ao Davi Luiz e o De Arrascaeta, mais uma vez se mostrando presente na vida, né? Dos jogadores, Davi Luiz se demonstrando um dos líderes desse elenco, né? O primeiro já começou a coletiva aí dizendo que o Davi Luiz acolheu ele, o Fred Gomes do GE logo pegou o gancho e perguntou pro Gonçalo Plata essa situação do Davi Luiz e ele falou o seguinte: quando eu cheguei aqui, o Davi Luiz disse que o que eu precisar, ele vai estar à disposição. O Arrascaeta me ajudou também. E isso me deixou muito mais tranquilo em relação à adaptação. Fred Gomes também perguntou para ele em relação ao Vinícius Júnior, né? Em relação ao Vinícius não. Perguntou para ele se ele lembra de algum jogador que passou pelo Flamengo, o que ele já sabia do Flamengo antes dele ser jogador do Flamengo, e ele citou, lógico, o Vinícius Júnior, né, que saiu do Flamengo, foi pro Real Madrid e tá cotado aí para ser um dos melhores jogadores do mundo, né? O Vinícius Júnior que fez história lá no país dele, no Equador, quando ele faz aquele gol da virada do Flamengo sobre o Emelec no ano de 2018 na fase de grupos da Libertadores, né, que ele bota aquele óculos que, né, viraliza nas redes sociais, que tem o óculos ele não tem uma parte aqui assim, então isso deve ter ficado muito no imaginário do torcedor equatoriano, essa atuação do Vinícius Júnior lá. Então ele citou o Vinícius Júnior, ele comentou também sobre a intensidade do futebol brasileiro, disse que o futebol do Catar, né, tem uma intensidade bem menor, isso a gente, óbvio, todo mundo sabe disso, e por isso que ele está treinando bastante, mas também disse que o nível dos jogadores do Flamengo, o treinamento do Flamengo ajuda ele a ganhar essa intensidade para as partidas do Campeonato Brasileiro, que são de longe muito mais físicas, intensas, competitivas do que as partidas lá do futebol do Catar. Foi perguntado a ele também a posição que ele joga, ele falou que está à disposição do técnico Tite. Foi perguntado também se ele já pode estrear na partida contra o Vasco, dia 15. Ele falou, olha, eu estou à disposição, não depende de mim, depende do treinador me colocar para jogar. Comentou também que está ansioso para jogar com a camisa do Flamengo, quem sabe marcar um gol no estádio do Maracanã, ouvir a torcida cantar o seu nome, né? Imagina, Gonçalo Plata, imagina aí o grito do torcedor do Flamengo pelo Gonçalo Plata. Falou que já conhecia o Davi Luiz, falou sobre o Super Mundial de 2025, Gabriel Orff perguntou a ele, ele falou que é um torneio muito importante, mas que agora é hora de focar na Libertadores e depois pensar nesse Mundial de 2025, eu concordo com ele. Para mim, o troféu da Libertadores é o mais importante que tem, que um clube pode conquistar na América do Sul, beleza? Elogiou a estrutura do Flamengo, disse que não deve nada para a Europa, ele que já passou pela equipe do Granada, não, do Real Valladolid, né, se não me falha a memória, na Espanha, ou Granada, e também jogou no Sporting de Portugal. Até por ele ter jogado no Sporting de Portugal, né, os jornalistas puderam fazer as perguntas em português, que ele entendia ali alguma coisa por conta dessa passagem no Sporting, e acredito que isso vai facilitar demais a vida dele aqui no Brasil por conta do nosso idioma, que é o português, beleza? Tudo bem que é um sotaque diferente, às vezes tem algumas palavrinhas ali diferentes, lá não é goleiro, é guarda-redes, aqui é goleiro, mas ele vai se adaptando ali aos poucos, já está treinando, já está se adaptando ao elenco do Mengão. A assessoria de imprensa do Flamengo informou que há uma grande chance, muito grande mesmo, que a cirurgia do Pedro aconteça entre sexta-feira e sábado. Não tem nada confirmado ainda. O Flamengo aguarda o local desinchar
ali do joelho para que essa cirurgia seja feita, mas a tendência é que aconteça entre sexta e sábado, e aí ele inicia ali o processo de recuperação. Lógico, primeiramente o repouso, depois fisioterapia, e a fisioterapia nessa lesão de joelho, ela é bem complicada do LCA, porque tem que forçar o joelho a fechar, né? O Bruno Henrique passou por isso, a Flá TV à época divulgava os vídeos do Bruno Henrique ali, é um negócio assim terrível, né? O joelho fica meio travado e aí tem que forçar ele para ele ganhar a flexibilidade de novo do joelho, mas tenho certeza que o Pedro vai passar por todo esse processo. É doloroso, mas é necessário para que esteja disponível aí na próxima temporada, beleza? O Gonçalo Plata deu uma outra resposta, revelando que acompanhou vídeos do Vinícius Júnior e que se inspira no Vinícius Júnior. Além dele falar do Vinícius, né, que ele lembra como jogador do Flamengo, ele falou: tenho companheiros que jogaram aqui, falei muito com eles quando estava perto de vir para o Flamengo. Falaram que a intensidade aqui é muito forte em relação ao clube que eu venho. Falaram que jogam muitos jogos durante o ano, então tem que estar bem fisicamente e mentalmente para render. Assisti a muitos vídeos vendo jogadores aqui do Flamengo na minha posição, o que poderia fazer para ajudar. Seguir vendo coisas para ir aprendendo para depois poder mostrar. E ele disse, antes de continuar, né, ele falou a situação do Davi Luiz, que está ajudando ele, isso aí a gente já comentou. E o Plata, de certa forma, ele tenta ser o primeiro equatoriano a emplacar no Flamengo, né? A gente teve o Eraso, né, em 2014, 2015, que teve inúmeras falhas, mas aí a gente está falando ali de um zagueiro, né? Não temos boas recordações do Dixon, o Erickson, alguma coisa assim, o Eraso, eu lembro bem do Eraso, né? Fez um pênalti na final do Carioca de 2014 no Pedro Ken. A sorte foi que o Nixon fez o gol não impedido. Muitas das pessoas acham que aquele gol do Márcio Araújo estava impedido, mas quando você vê pela câmera aérea, você vê que o Nixon é quem faz o gol. Então aquele gol, não sabia disso não, aquele gol de 2014 não foi regular. Tem uma imagem que sai aí, que é uma imagem aérea, né? Frickson, tá aí, Frickson Eraso, a época com 25 anos, desembarcou no Rio e não deu muito certo no Flamengo. E tivemos também as passagens de Rivera e Félix Guerreiro em 1996, conhecido em seu país por La Bala. Rivera não por sua velocidade, mas por conta de um disparo que sofreu em uma discussão com um taxista. O ex-jogador teve uma passagem bem ruim pelo Flamengo. O equatoriano disputou apenas 15 partidas. O Félix Guerreiro, na realidade, um é de 96, o outro é de 66, de 1966, e jogou apenas 5 amistosos pelo Flamengo, quando o Flamengo fez uma excursão pelo Equador e depois estava emprestado pelo Flamengo. Então, quem sabe o Plata pode ser o primeiro a emplacar no Flamengo. Tomara, né? Vamos torcer para que isso realmente aconteça, porque ele precisa ajudar o Flamengo. O Flamengo está com um monte de lesão. O elenco do Flamengo se reapresentou na manhã dessa segunda-feira no CT Ninho do Urubu. Os jogadores já estão nas suas devidas residências, treinaram sobre a batuta do técnico Tite e toda a sua comissão técnica, e tem algumas novidades, algumas notícias boas aí. Gabigol e Arrascaeta vão a campo, no entanto, De La Cruz fez apenas academia. Elenco do Flamengo se prepara para a partida contra a equipe do Bahia. A dupla está recuperada de suas respectivas lesões e foram a campo pela primeira vez de forma integral, sem fazer trabalhos ali em separado. De La Cruz, por sua vez, segue realizando o trabalho interno por causa da lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Apesar disso, a expectativa é que o Uruguai esteja à disposição na próxima quinta-feira. Eu acho que se não tiver 100%, dá uma segurada. O Flamengo venceu por 1-0, mesmo sem o De La Cruz dá para vencer o Bahia, depois tem um clássico importante contra o Vasco, depois tem um jogo mais importante ainda contra o Peñarol. Se não tiver 100%, não vejo necessidade de forçar. Léo Pereira, que ficou fora da partida contra o Corinthians, já se recuperou de entorse no joelho esquerdo e treina normalmente no CT.
após dores na coxa. Davi Luiz não preocupa e está integrado ao elenco rubro-negro. Nos treinos de segunda e terça, Tite não contará com Gerson e Fabrício Bruno. Infelizmente estão convocados. O Fabrício Bruno, já comentei sobre a situação do Dorival. E o Eric Pulgar, que está na seleção do Chile. E também o Varela, que está na seleção do Uruguai. Os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo serão terça-feira. E os atletas se reapresentam ao CT Nildo Urubu na próxima quarta-feira. E aí vai ver o estado, vamos ver quantos minutos o Pulgar vai jogar, quantos minutos o Varela vai jogar se entrar em campo, se o Fabrício entrar em campo. Aliás, já saiu uma notícia aí da escalação da seleção brasileira, vou até comentar aqui, o Fabrício Bruno tá no banco, tá na reserva. Tendência é que o Dorival Júnior leve a zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães. Aí já falo o time todo aqui: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e o Endrick, tá? O Endrick deve ser titular da seleção brasileira. Então, pelo menos tem uma notícia boa aí da nação, que é a volta definitiva de Gabigol e Arrascaeta, segundo a Letícia Marques, do portal GE. E o Fabrício Bruno viajou para esquentar banco lá no Paraguai, só para prejudicar realmente a preparação do Flamengo, né? Vou te contar uma história, mas vamos progredindo aí, pessoal. Estádio do Flamengo. Clube estima montante milionário em projeto. Projetos básicos e executivos são elaborados antes do início das próximas etapas do Flamengo, que será levantado no gasômetro. Segundo informa o Rodrigo Matos, do UOL, né, do UOL Sport, ele informou que o valor total para construir a arena seria entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. E é bom lembrar que a venda do terreno do gasômetro prevê que o projeto deve estar pronto em 18 meses a partir da data da compra, ou seja, no final de 2025. Isso aí não é a entrega do estádio. O estádio, como o presidente Rodolfo Landim já falou, deve acontecer a entrega aí a partir do ano de 2029, beleza, galera? E aí vai entregar o terreno ali a partir de 2025. Existia expectativa que isso acontecesse ainda esse ano. Tem alguns imbróglios aí na justiça que o Flamengo está tentando resolver de uma forma aí para que não leve à frente esse processo aí jurídico. Vamos torcer realmente para que tudo dê certo e esse estádio vá logo, esse terreno vá logo para a mão do Flamengo, para botar a primeira pá, separa a marmita aí e vambora bater a laje do estádio do Mengão. O Igor Siqueira traz uma informação bem relevante. Ele também é do All Sport, tá aí, ó. Apesar dos últimos movimentos da diretoria no mercado, tentando o atacante que esteja livre para preencher a lacuna na posição, a comissão técnica sabe que não vai chegar um novo Pedro em termos de características. Ou seja, pode ser que o Flamengo compre um jogador pro ataque, mesmo não tendo as características do Pedro, né? Isso pode acontecer e a gente vai comentar ao longo do vídeo, por isso que não sai do vídeo, continua, tem coisa boa aí. Um dos conceitos que a comissão técnica do Flamengo vai trabalhar é encorajar que mais gente chegue à área para finalizar. A ideia é gerar a confiança com a presença mais intensa na região próxima ao gol, também com os pontas e os meias. Então, veja bem, se você não tem um centroavante de referência, mais gente tem que pisar na área. Em 2019, por exemplo, o Flamengo não tinha um centroavante de referência. O Flamengo jogava com Gabigol e Bruno Henrique. Um monte de gente pisava na área. Não estou dizendo que o Tite tem que fazer isso, de botar Gabigol e Bruno Henrique, apesar de ser uma das soluções. Mas ele tem que achar soluções, ele é pago para isso, ele é o treinador do Flamengo. Vai mais gente para a área, finaliza mais, treina mais finalizações, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito porque, meu amigo, Pedro é só no ano que vem. E trazer alguém parecido com o Pedro é impossível, até porque a janela está fechada e mesmo que estivesse aberta seria, lógico, muito difícil, porque seria um preço alto.
Cerca de 53 mil ingressos foram vendidos até o momento para o confronto entre Flamengo e Bahia na próxima quinta-feira no estádio do Maracanã. A expectativa lógica é de casa cheia, de 60, 70 mil pessoas no Maracanã. As torcidas organizadas do Flamengo projetam um mosaico no estádio todo, setor leste, setor sul, setor norte, né? No setor oeste já fica ali realmente mais complicado, porque ali em cima são cadeiras cativas, tem ali também área de imprensa, então pode-se dizer que é o estádio todo, deve ser um mosaico muito bonito para que a nação empurre o Flamengo rumo à vitória na partida contra a equipe do Bahia. Nova pesquisa para a presidência do Flamengo. Luiz Eduardo Batista, o BAP, lidera com 46,5% das intenções de voto. O levantamento foi feito pelo Bureau Estatísticas Estratégicas do professor Reinaldo Castro Souza, professor emérito da PUC no Rio de Janeiro. Rodrigo Dunch aparece com 15,30% das intenções, Maurício Gomes de Matos aparece com 15% e Valim Vasconcelos aparece com 13,70% das intenções de voto. Beleza, galera? E aí, gente, essa pesquisa, foram ouvidas 410 pessoas. O Flamengo tem hoje 6.137 sócios com direito a voto, tá? Então, é um pequeno recorte desses 6.137 sócios, assim como é feito também nas eleições municipais, nas eleições presidenciais, estaduais, né? O Brasil tem 220, 210 milhões. Você não pergunta 210 milhões, você tem uma ciência ali por trás, pergunta aqui e vê ali mais ou menos um recorte. Agora, gente, não posso cravar, lógico, não estou querendo dizer que não está certa a pesquisa, mas eu não posso cravar, bater o martelo aqui, né, que o BAP vai vencer, até porque muita coisa deve acontecer até a eleição, muita água vai passar debaixo da ponte, pode ter gente desistindo e aí acabar apoiando o BAP, ou então acabar apoiando o Dunch. Ouvi falar de fontes, né, que o Dunch tem muita gente que vai votar no Dunch porque o Landim vai continuar de certa forma, né? Muitas das pessoas gostam do Landim, muita gente gosta do Landim no clube, então não posso cravar aqui que o BAP vai ganhar, que o Dunch vai ganhar com o Maurício. A gente passa assim, é uma entrevista de credibilidade da PUC. Parece que eles fizeram uma pesquisa parecida em 2018, quando o Landim venceu a primeira vez, né? E o resultado dava Landim, o Landim acabou ganhando, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não dá para cravar nada. Vamos aguardar. Choupo-Moting, de 35 anos, foi oferecido ao Flamengo, mas os dirigentes rubro-negros não se interessaram devido à idade do atacante, informa o Mauro César Pereira, tem 35, 37 anos, se não me falha a memória, o Choupo-Moting 35 anos, né? Acabei de falar, é muita coisa na cabeça. E, cara, desde a contratação do Vidal, o Landim ele tem umas restrições em relação à contratação de jogadores veteranos. Mas veio o Alexandre, mas é mais novo, tem 32, 33 anos, e eles não querem fazer esse investimento, até porque seria um investimento que não seria apenas para até o final do ano. Seria um jogador que, o jogador que é o seu último grande contrato da carreira, por 2, 3 anos, e o Flamengo com salário alto, então o Flamengo não deve fazer isso. No entanto, o Flamengo ainda conversa com o atacante Anthony Martial, mesmo após desanimar por saber os seus salários altíssimos para fechar. Negociação segue sem definição, segundo Léo José. Os valores de salários e luvas são considerados muito altos pela diretoria. Ele também soube que o Flamengo só consegue avançar nas tratativas se o francês diminuir as cifras. O jornal inglês Daily Mirror traz a informação que o Flamengo está perto de acertar a contratação do Martial, tá? E o Marcos Braz e Spindel estavam para falar hoje com a imprensa, não falaram. Acabou a coletiva, saíram voar, informaram lá uma fonte que eles estavam indo para uma reunião importante. Será que é o Martial? Tem até hoje para fechar isso aí. Vamos ficar em alerta
ativa o sininho, se inscreve, que a qualquer momento a gente, quem sabe, pode voltar aí. Tamo junto, saudações rubro-negras.